Nesse vídeo vocês vão ver um atendimento ao vivo do nosso escritório de advocacia trabalhista. Nós vamos sortear aqui as principais perguntas que chegam diariamente no nosso WhatsApp e respondê-las. A gente também vai contar alguns casos de clientes que chegaram até a gente a partir dessas perguntas. Eu sou o Areiro. Eu sou o Paiva. Eu sou o Guimarães e esse é o APG Responde. Vamos agora para a primeira dúvida. Eita, que essa é grande. Eu faço a mesma coisa que o meu colega, mas recebo menos, porque na carteira está anotado um cargo diferente. E aí, doutor Lindman? Bora lá, gente. Esse caso é muito comum. O que acontece? A gente pode ter registros diferentes na carteira de trabalho, mas o que vale é a prática, a função que tu exerce. Se tu exerce uma função e ela é idêntica ao teu colega, vocês têm a mesma produtividade, o mesmo trabalho técnico, a mesma qualidade, vocês têm que receber a mesma coisa. Quando a gente fala, parece até óbvio, mas esse é o comum, né? A gente tem pessoas que entraram na empresa e contatos diferentes com o empregador, acaba que aquela pessoa é privilegiada de alguma forma e recebe mais. Isso não pode, isso é uma injustiça, porque tu está recebendo algo diferente de alguém que pratica os mesmos atos, as mesmas funções que tu dentro do trabalho. Então é preciso corrigir isso e normalmente a gente entra com uma demanda ali pedindo uma diferença de salário. Pode haver diferença de salário só no caso daquela pessoa já estar há muitos anos dentro da empresa, ou seja, chegaste agora, né, tu é calouro na empresa, e a pessoa já está lá há mais de 2 anos exercendo aquela função, então pode haver uma diferença por conta disso. Mas se vocês exercem o mesmo ato e estão na mesma empresa, não importa se ela veio com uma diferença de trabalho, ela tem uma experiência em outra empresa, tem que ser dentro da empresa. Então a diferença de trabalho naquela atividade tem que ser de 2 anos dentro da mesma empresa. Se vocês exercerem os mesmos atos dentro da mesma empresa e não tiverem uma diferença no contrato de emprego ali por mais de 2 anos, e eu estou falando de diferença prática, tá? Não é aquela diferença na carteira não. Só assinaram o meu registro depois, então por conta disso eu acabei recebendo menos. Não, se vocês estão ali no mesmo período, como a gente sempre fala aqui dentro do escritório, o que vale para a gente, com o atendimento, para vocês, é a prática, é a vida real, não é o que está no documento. Então se colocaram um nome diferente no teu contrato, se colocaram um nome diferente na tua carteira, e tu recebe por conta desse nome só um valor menor que o teu colega, que a tua colega, não pode. A gente tem que pedir a diferença de salário, tem que corrigir o salário, não só naquele momento, mas tudo que tu deixou de ganhar, né, enquanto fazia o mesmo ato, a mesma atividade que o teu colega fazia, que a tua colega fazia. Então é importante a gente analisar a prática, como é que funciona no dia a dia, e isso que é o mais relevante para a gente aqui dentro do escritório, como funcionava no dia a dia. Acho que é isso, né? Show. Tem alguma outra coisa? Eu acho... O que acontece? Eu acho que, apesar da pergunta falar sobre financeiro diretamente ligado, normalmente o que está por trás é o sentimento de valorização. Porque, por exemplo, tu fazes a mesma coisa que o teu colega, tu às vezes ali até faz muito mais do que o teu colega, tu te empenha ali no trabalho, e a forma de tu te sentir valorizado é com a compensação financeira. Então, quando tu não recebes, parece que tu estás te esforçando e que tu não, e nesse relacionamento ali tu não está sendo valorizado, né? Um ponto importante aí que tu falou também, sobre a questão do medo, que os nossos clientes acabam chegando até a gente, porque por eles acharem que existe um contrato, e nesse contrato fala que eu tenho uma função, só que na verdade eu exerço outra, e o cliente já chega aqui no escritório achando que não, isso não dá para mudar, essa é a realidade que eu vou ter que manter daqui para frente, tudo, quando não. Na verdade, o que importa é o que acontece de fato, é a realidade dos fatos. A gente tem alguns casos de diferença salarial aí, eu vou tentar... Não pode falar o nome, tá, do cliente? A gente não pode contar o nome específico do cliente, porque isso é sigiloso. Todo o processo do trabalho é sigiloso, isso é uma característica comum. Então não dá para descobrir, por exemplo, que tu teve um processo, talvez seja uma das perguntas que estejam aqui na urna e podem ser sorteadas. Não dá para descobrir se tu teve um processo simplesmente pesquisando no Google, né? Até a gente aqui, para descobrir outras decisões, as nossas ferramentas de busca não podem alcançar o nome daquele cliente. Então isso é sigiloso. Então a gente não vai contar aqui o santo, mas a gente vai contar o milagre, né? E esse caso é um caso recorrente.
para a gente, simplesmente porque a gente tem essas situações, como eu mencionei, de forma rápida, a gente tem essas situações de não, tu quer ser valorizado, como o Salomão falou, no trabalho, e aquela pessoa ali, de alguma forma, por um outro motivo, né, que não é um motivo justo, não é pelo trabalho, pela produtividade, é um motivo, às vezes, pessoal, de relação com aquele empregador, pode ser familiar, enfim, há uma diferença entre o que tu recebe e o que aquela pessoa recebe, e na prática não tem nenhum motivo para aquilo existir. Então a gente sempre entra com essa demanda apontando esses casos. A gente já teve caso aqui, lembrei, o caso do nosso amigo. Sim. O nosso amigo, ele tinha lá no registro dele até que ele era estagiário. Então, quando a gente foi entrar com a demanda, a gente apontou, olha, colocaram ele aqui como estagiário, até me arrepiei que eu lembrei dele aqui, foi um caso tenso. E o que aconteceu? Tenso que eu digo em relação a chateação que aquela pessoa tinha que estar vivendo durante o trabalho, né? Tenso muito mais para vocês do que para a gente. Para a gente isso é algo comum, infelizmente. A gente atende e vai pedir lá o valor de diferença, mostrando que na prática aquele funcionário atua da mesma forma que o colega dele. E a gente apontou lá, mostrou, olha, estão recebendo salários diferentes, a empresa tinha tudo registrado e nessa hora o registro acaba beneficiando vocês, porque tu fala assim, no contrato está registrado diferente. Pô, isso é muito legal. Por que é legal? Porque a gente consegue ver a diferença que tu está recebendo. A gente consegue ver lá no valor da pessoa que ela está recebendo, por conta daquela nomenclatura, um valor diferente que tu recebe. E aí a gente vai para o processo para mostrar para o juiz, para mostrar para quem vai julgar o processo que vocês faziam a mesma coisa. Então, que aquele nome que foi utilizado ali foi apenas uma maneira ilegal de fazer vocês receberem um valor diferente sem que tu te incomode com isso, tá? Então, vou dar outro nome aqui para tu não te incomodar. Então, a gente já viveu isso na pele, né, em várias demandas, e a gente teve esse caso do nosso amigo aí que foi lá, graças a Deus, tudo certo. Então, é basicamente isso, é uma estratégia que depende muito de prova, às vezes, testemunhal, né? Mas isso a gente vai aprofundar mais à frente. E o dele a diferença era muito grande. Né, porque ele estava como estagiário. Como estagiário. Colocaram ali ele como estagiário, mas chegaram a registrar no meio do caminho. Foi depois de, sei lá, uns 7 meses, registraram ele, só que registraram ele recebendo um salário mínimo, sendo que o valor era 3 vezes. Era isso mesmo. Então, para vocês verem, né? A gente se perde nos dados aqui, porque são muitos clientes, então a gente acaba embaralhando. Mas a grande questão é que é exatamente essa. Ele tinha um registro, aí depois regularizaram para o registro adequado, mas ainda não estava certo, porque precisava adequar aquilo que aquela pessoa, que junto com ele fazia a mesma atividade. Tem outro ponto também nesse caso. Porque o que acontece? Tentaram falar o seguinte, ela tem uma graduação que ele não tem. Sim. Ela tem uma graduação aqui que ele não tem. Só que acontece, a graduação que aquela pessoa tinha não tinha relação nenhuma com o trabalho que ela exercia. Ou seja, é a mesma coisa que, por exemplo, o escritório. Chega aqui, olha, eu contratei o Vitor Hugo, né? Não posso falar que contratei meu sócio, pelo amor de Deus, senão ele me coloca na China também. Mas a questão é a seguinte, contratei o Vitor Hugo aqui para o escritório de advocacia. Ele tem uma outra graduação em arquitetura, e por isso ele vai receber mais que o Salomão. Não faz sentido nenhum, pessoal. Então, era basicamente essa relação que eles estavam tentando levar para o processo. Não, ele tem uma graduação superior. Não tem relação com a atividade, não tem motivo para ele receber de forma diferente. Só que às vezes vocês vão ver isso na prática por questões injustas mesmo, né? Coisas que a gente não vai colocar para fora aqui do que a gente acha. É o que a gente vive. A gente vê que há uma diferença de salário, vai lá e cobra e fala, olha, se há um motivo justo, me explica aí qual o motivo justo. E aí, às vezes, vem com essa resposta que não tem nada a ver com nada. Né? Encerramos essa pergunta ou a gente acrescenta mais? Calma aí que eu vou te colocar. É porque essa tem agora eu vou te fazer a pergunta. Sim. A pergunta. Como que o trabalhador que está passando a situação que ele está passando, nesse caso aqui, pode, por exemplo, quero entrar com um processo. Lidman, preciso resolver a situação. O que é que eu preciso de documento? O que é que eu preciso perguntar para o advogado? O que é que eu preciso fazer? Na verdade, todos os casos eles têm uma resposta similar, tá? Quando tu vai até um advogado, o que importa, porque o advogado ele vai ser diligente, ele vai te perguntar. Não existe advogado que não vai te perguntar. Ele vai te perguntar sobre a tua relação de trabalho. Mas o que é importante é tu ir contar para ele.
contar para ele como é o teu dia a dia de trabalho. É isso que a gente quer saber. Só que acontece, se eu pegar 3 clientes nossos e falar, olha, conta aí seu dia a dia de trabalho, cada um vai partir de um lugar diferente. Por quê? Porque cada um vai partir de onde ele se incomoda. Tem gente que vai se incomodar em receber menos que o colega, tem gente que vai se incomodar, por exemplo, vai partir da história com o fato de não ter descanso. Ah, eu não tenho descanso e isso me atormenta. Ah, eu trabalho em excesso e eu não recebo as horas extras. Então, essa é a grande questão. Cada cliente vai contar um relato diferente, mas o que importa mesmo é tu ir contar para o advogado o teu dia a dia de trabalho. Porque quando tu vai contar sobre o teu dia a dia de trabalho, eu vou te fazer as perguntas sobre o que tu precisa. Exemplo, aí como ele falou, e o que eu preciso? Se tu tiver uma documentação, ótimo. Mas às vezes tu não tem a documentação que mostra ali a diferença de salário. Então, se o nosso amigo, por exemplo, chegou até a mim e falou, olha, eu não tenho a documentação da minha colega, mas eu sei porque ela já me mostrou. Né? Ela já me mostrou lá que ela recebe diferente, eu sei. Ora, essa é uma documentação que está com a empresa. E a gente, como advogado, tem poder para pedir no processo que o juiz mande buscar a referência daquele valor. Manda buscar qual é o valor, senão a gente vai eleger o valor. Como assim eleger o valor? A gente vai dizer, olha, juiz, a gente está recebendo em torno de 1.500 aqui, o nosso funcionário está recebendo 1.500, e essa pessoa recebe 5 mil reais. E eles fazem a mesma coisa todo santo dia. Só que ela está denominada como uma função diferente. Mas fazem a mesma coisa todo santo dia. Então eu quero que o senhor peça o documento que comprove o quanto ela recebe. E a partir disso, se a empresa não vai apresentar, não apresenta, então considera 5 mil. Por quê? Porque é a empresa que tem o poder, ali, aquele documento em mão para apresentar. E para ela não custa nada, é só ela pegar e colocar no processo. Para a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode ir lá na empresa, invadir e pegar o documento. Mas a gente tem esse poder de pedir para o juiz mandar a empresa trazer o processo, e se ela não trouxer o processo, a gente vai lá e pede para ele manter o valor que a gente indicou, por exemplo, 5 mil. Então, mantém aí o valor que eu indiquei como referência. Aí vai sair de 1.500 para 5 mil. Aí esse valor de diferença a gente vai pedir mensalmente, durante o período de trabalho ali, que tu esteve naquela função e a pessoa também, e vocês receberam um valor diferente. Às vezes, uma testemunha é suficiente. Então, os documentos e o que a gente vai pedir para vocês, como os documentos básicos, né? De RG, comprovante de residência, onde era a empresa, endereço da empresa. Isso daí isso se repete. Porém, os demais documentos, por exemplo, documento de diferença salarial, vou pedir o documento da tua colega, se tiver algum documento que faça referência a isso, se ela tiver te cedido, se tiver acesso a esse documento, então a gente vai pedir. Mas se a gente não estivesse fazendo esse pedido, provavelmente eu ia pedir outra documentação, né, que faz mais referência, por exemplo, vamos falar de jornada. Qual é o pedido? Que documento eu pediria para vocês? Você tem a tua folha de conta? Me envia a folha de conta. O que eu ia pedir também nesse caso de diferença salarial? Me dá teu contra-cheque, me dá teu recibo, me dá teu extrato bancário, para eu ver quanto é que tu está recebendo, para mostrar para o juiz, olha, ela recebe 5 e eu recebo 5.500, está aqui o extrato, está aqui o contra-cheque. Então os documentos vão variando, né, de acordo com o pedido que a gente vai fazer, mas isso o teu advogado vai te direcionar. Ele vai se aprofundar no caso. Se tu chegar para ele contando sobre diferença salarial, para a gente aqui na prática, né, que a gente tem no dia a dia do escritório, a gente tem muito isso. O cliente chega com um ponto e a partir desse ponto a gente começa a vislumbrar outras coisas, outras equipes. A gente vai investigando com o cliente como era o dia a dia de trabalho dele e vai extraindo outros pedidos. E a partir desses pedidos a gente vai direcionando. Eu preciso desse documento, desse outro documento. Então, taxar, olha, é esse. Aí vamos dizer, tu não tem o documento, como eu disse para vocês. Então o meu processo não tem futuro? Tem, porque a gente pode pedir para o juiz. Mas se tu tiver o documento, a gente vai utilizar. Eu vou pedir para tu trazer. Então isso pode variar. Algumas coisas a gente pode salvar, né, pedindo para o juiz ir buscar. Outras não. Outras a gente vai ter que fazer um esforço maior para escolher outra via. Ou uma via testemunhal, ou uma via de conversa. Tu perguntou pro teu chefe. Aconteceu já também. Tive uma amiga minha que me perguntou, pode isso? Era exatamente essa questão. Ela tinha um cargo menor, o cargo dela era de veterinária. Ela era veterinária, só que ela não trabalhava com veterinária, especificamente. Ela trabalhava com a venda ali naquele meio, né, de, vamos dizer, remédio para animal e tudo mais. E ela simplesmente estava recebendo menos que uma outra pessoa que fazia a mesma função, né, num período também pequeno, 2 meses e tudo mais. Aí usaram essa justificativa. Ele tinha experiência em outro cargo. Eu falei, não pode. Vocês têm que receber a mesma coisa, fazem a mesma atividade, tem o mesmo resultado, que é metrificável, só que ela recebeu uma comissão menor. Aí o que aconteceu? Ela levou para a empresa, ela levou lá, a empresa falou assim,
isso está errado, a própria dona da empresa não está errado. Vou conversar com o pessoal do RH. Aí quando eles viram que estava errado, provavelmente, né, isso acontece, aí descobriram que estava errado. Porque eles falaram, está errado, eu não vou ter só que corrigir. Eu vou ter que corrigir o período que ela estava recebendo a menor. Aí eles inventaram uma desculpa para dizer, não, daqui a 2 meses vai chegar a data que vamos corrigir. E aí ela ficou, não sei se ficou por isso, porque até então ela ainda não retornou esse ponto. Mas essa era exatamente essa questão. Então, eu não tenho o contra-chefe da minha colega, mas eu tenho uma conversa com o meu chefe falando que não podia ter a diferença e indicando para ele qual era o valor e ele confirmando. E o RH falando sobre, não, a gente vai mudar daqui depois. Olha, essa conversa seria uma coisa para a gente utilizar no processo e pedir a diferença de salário. Então, varia muito das informações que tu vai trazer e desse cotidiano a gente pode extrair uma prova que vai utilizar no processo. Então, o ideal, né? Que documento eu levo? Calma, não tem que se antecipar nisso. Deixe isso para os profissionais, conte seu dia a dia de trabalho, fale bastante mesmo e espere que seu advogado vai lhe fazer perguntas, vai lhe investigar mais. Não é porque ele é fofoqueiro, é porque ele simplesmente precisa das informações ali, colher o que vai ser interessante para utilizar no processo e tu ganhar a tua causa, né? Ganhar o que é justo aí pelo que tu entregaste. Show? É importante falar também da força, que quando, por exemplo, o cliente ele chega aqui para a gente, aí ele traz essa informação, meu colega ele faz as mesmas funções que eu, mas ele recebe mais. Eu não sei se o meu patrão ele faz isso de boa fé, mas isso acontece. Aí ele chega, conta aqui pra gente, fala sobre isso, ele fala, olha, mas eu não tenho o documento que prova que o salário dele é maior, mas ele já me contou, ele já mostrou pra mim, olha, eu ganho isso, e tu faz a mesma coisa que eu e não ganha. Aí ele chega aqui pra gente, conta, quando a gente nem precisa chegar na audiência, só o fato de chegar a notificação lá pro patrão, dele ver que aquele funcionário que recebe menos que o outro e faz a mesma coisa, está pedindo isso na justiça, automaticamente, às vezes, ele já chega e quer propor um acordo, já quer dar alguma coisa, porque ele sabe que está errado. Ele não faz aquilo achando que, eu não sei o que eu estou fazendo e faço desse jeito. Não, a maioria das vezes os patrões sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem que eles estão fazendo algo irregular, que eles não estão pagando o mesmo para pessoas que fazem a mesma coisa. Então, já teve um caso nosso, recentemente até, de uma trabalhadora que tinha uma função idêntica à outra, e recebia menos. E ela veio aqui com a gente ajuizou a ação, e da feita que chegou a notificação, eles já tentaram entrar em contato com a gente para buscar um acordo, já reconhecendo aquele vínculo que ela tinha, a mesma função da outra, e enfim, nem precisou chegar a outras etapas do processo. Ali no início mesmo a gente já estava conseguindo resolver a situação. Isso mostra a importância de se buscar ajuda judicial, principalmente nesses casos. Tem uma coisa importante do que tu falou, que é o seguinte, o que acontece também normalmente, a gente entra com o processo e o patrão, mesmo a gente avisando que é para ele falar com a gente, ele vai propor um acordo e tenta coagir o empregado. Então, é bom sempre deixar avisado que isso é normal de acontecer. É bem comum acontecer. O ex-patrão, na verdade, ele se sente pressionado. Poxa, querendo ou não, ele está respondendo o processo. Então, ele vai tentar entrar em contato com o advogado, mas é sempre bom falar, olha, ele está falando comigo aqui. E aí, o próprio advogado, a gente sempre, no escritório, a gente sempre entra em contato com o ex-patrão para dar também essa pressão. Ele dá pressão de lá, a gente dá pressão daqui também. Não, isso aí que tu falaste também em relação, que casa muito com essa situação que acontece, a representação do advogado, ela tem esse condão, tá? Nossa representação tem essa vantagem. Tem clientes nossos que não querem mais responder ao ex-chefe por situações particulares dele, e a gente está aqui justamente para suprir, criar esse obstáculo. Então, se tu não te sente à vontade para responder o teu ex-chefe, depois que tu sai, depois da situação de trabalho que tu conviveu ali, foi injustiçado por uma diferença de salário, por situações diversas, às vezes até de coro agressivo, verbal, íntimo. Então, quando isso acontece, ter a participação do advogado faz com que tu resolva o problema com mais calma. E como o Vitor Hugo adiantou, às vezes ele sabe e aí já recebeu a notificação, já faz uma proposta de acordo diretamente para a gente,
ou sabe, e sabendo que a gente tem, né, o judiciário a nosso favor, vai atrás de vocês, mas aí nessa hora você pode não responder. Bloqueia o WhatsApp, né, deixa que a gente vai responder, ele vai em algum momento ao processo, e aí entra numa segunda característica que acontece muito com a gente, que é mesmo que ele não saiba, está errado. Então se está errado, ele tem que corrigir. E se tem que corrigir e ele não sabia, quando ele recebe a notificação dos nossos pedidos, olha, houve uma diferença, houve um erro, né? Aconteceu esse erro aqui, sabendo ou não. Quando ele pega a notificação, ele vai procurar outro profissional. Então ele vai procurar um colega profissional nosso que vai falar para ele. Ele não vai dizer, eu vou conseguir dar jeito. Não, ele já sabe como é que funciona. Então ele vai falar, olha, está errado, o certo é a gente corrigir isso aqui pagando o que deve. Então ele vai chegar até a gente, mesmo que ele não soubesse do que ele está fazendo, do erro que ele cometeu, depois de notificado do erro, ele vai procurar um profissional. E se esse empregador não usar essa artilharia, né, de fazer uma pressão, o profissional jurídico que ele procurou vai procurar a gente. Então a gente vai ter uma outra conversa, uma conversa que tende a ser muito mais calma. Já muda, né? Já muda. É uma outra conversa, uma conversa mais calma, uma conversa que se resolve com mais facilidade, justamente porque são dois profissionais conversando, representando os interesses dos seus clientes, e aí a gente já tem um tratamento melhor para resolver o caso, diferente do cliente que já, às vezes, já teve um embate. Já foi lá com o chefe e falou, olha, eu estou recebendo diferente, olha, eu estou insistindo nisso aqui, vamos corrigir, vamos... Ele até propôs um acordo, e às vezes com o parâmetro de acordo, a questão do acordo, diretamente com vocês, casa muito com aquela situação que eu falei. Quando vocês chegarem ao escritório, vocês não sabem de tudo que estava irregular. Vocês chegam com a dor de vocês, o que incomodou naquele momento. E aí, quando vocês falam daquela dor, a gente vai investigando e descobrindo outras coisas. E aí, nessa hora, a gente vai até o chefe de vocês, o ex-chefe de vocês, procura vocês justamente para tentar se aproveitar dessa ignorância do todo. Então, é descanso que tu quer? Então eu te dou tanto. E para tu ignorar todo o restante que tu tinha ali direito. Então tem essas duas situações de, às vezes nem é malícia, mas em regra, o cara realmente sabe, essa é a regra, tá? E quando não sabe, ele vai acabar sendo obrigado a aprender, e isso é bom. Isso é bom porque ele acaba aprendendo e pode estender isso para outros colegas, outras pessoas que ele vai integralizar na empresa, né? Acho que é basicamente isso. É isso. Vamos sortear mais uma? Bora? Ai, meu Deus. Descobri a gravidez depois de ter saído do meu emprego. Vitor Hugo. Esse é um fato, na verdade, que ocorre bastante, né? Na rotina, né, da trabalhadora. Porque qual é a questão? Às vezes a trabalhadora está no seu emprego e por algum motivo há a rescisão desse contrato, ela é demitida, há a dispensa, e ela depois vem a descobrir que estava grávida. E aí, qual é a atitude que ela tem que tomar? Primeiro, ela precisa entender que, pelo fato dela estar grávida, ela não podia ter sido dispensada antes. Apesar de que ela não sabia, mas ela já estava grávida antes. Então, o primeiro passo é ela chegar e informar para o RH da empresa, olha, nesse período aqui eu estava grávida e eu não sabia, e eu fui dispensada, e eu tenho direito a permanecer nesse emprego, porque pelo fato de eu estar grávida, eu tinha uma estabilidade desse emprego. E como é que funciona essa estabilidade? A estabilidade da mulher grávida, ela vai abarcar todo esse período da gestação da gravidez, todo esse período pode ser de 9 meses, ou dependendo do período que ela teve a descoberta da gravidez. Ela tem a estabilidade, ela não pode ser demitida sem a justa causa, ela só pode ser demitida nesse período se houver de fato uma justa causa. E depois da gestação, pelo prazo ali de 5 meses. Então, nesse período, ela não pode ser dispensada sem a justa causa. Perfeito. Tu falou RH, nem sempre tem RH. Às vezes não tem RH mesmo. E fala direto com o cara. Aí tu fala direto com o teu patrão. Sim. Patrão, eu estava, nesse período aí que tu me dispensou, eu estava grávida, e eu não posso ficar sem emprego porque eu estava grávida e eu preciso dar um meio de vida para essa criança que está por vir, eu preciso ter meios para lidar com essa gestação e eu não posso ficar sem emprego. Show. É bom a gente falar aqui que é o seguinte: se a pessoa foi demitida no período, sei lá, 1º de março, tá? Ela foi demitida naquele dia e o aviso prévio dela
foi indenizada, ou seja, olha, eu estou te demitindo hoje e eu já quero que você vá para casa. Durante o período do aviso prévio, se ela descobrir que ela engravidou ali naquele período, ela ainda tem estabilidade. Mesmo que ele tenha mandado ela sair, ela já tenha saído, porque o aviso prévio projeta um mês depois da assinatura. Então ela ainda está incorporada no trabalho para fins legais. Então, mas no caso está falando se ela estiver engravidada, por exemplo, no aviso prévio. Eu engravidei e eu engravidei no período que era para eu estar cumprindo o aviso. Perfeito. Entendi. Saí já engravidei depois, mas estava 2 dias depois. Mas estava dentro. Descobri lá na frente. Ok, é isso aí. Mas eu tenho uma pergunta. Agora, quando o casamento foi? Qual é a pergunta? Se ela não quiser voltar, porque não quer voltar. Eu não quero voltar. Não quero voltar, não gostava do meu emprego. E aí não quero voltar para lá. Às vezes também ela passou alguma coisa, ela foi humilhada, querendo ou não, tem situações que a trabalhadora está ali, de repente, sem vínculo, sem registro, sem assinatura de carteira, engravidou e por algum motivo, alguma discussão entre ela e o patrão ou ex-patroa, saiu. Tá, conta, eu preciso de ajuda para responder. Essa porra aí. Sério, pô. Ai, caramba. Bora lá. Uma pergunta para ti. Vai lá. Pergunta para ti. Sim. Vou te dar um caso hipotético, tá? Digamos que a trabalhadora estava ali sem registro, ou seja, sem carteira assinada, trabalhando ali naquela diária que não é diarista, diária todo dia. Sim, tá? diária todo dia. E aí ela discutiu com o ex-patrão dela, com a ex-patroa, e foi dispensada. E descobriu a gravidez, mas ela não quer voltar para o trabalho. Mas, obviamente, ela tem direito ali à questão da estabilidade. E aí? Tá. O primeiro ponto é entender que ela tem direito à estabilidade, independente da situação que ocorreu. Né? Só que a estabilidade, ela não dá direito à permanência de qualquer forma no emprego. Então, o que acontece? Se a empregada, né, a pessoa que estava ali empregada como funcionária, cometeu uma falta grave, aí não tem muito que a gente possa fazer. Mas, pelo relato que tu está me contando... Não, vou fazer de novo essa porra que eu errei esse início aqui. Não fica muito Tá. abrangente, joga na bucha. Pode falar que Não, eu vou editar aqui, né? A gente vai editar essa parte? Nesse caso, qual é a grande questão? Muitas vezes o funcionário, aquela funcionária já, não tem como o funcionário ganhar a estabilidade grávida, né? Mas a funcionária, muitas vezes aquela funcionária, ela não quer voltar para o trabalho, porque o trabalho não era um ambiente saudável. A gente tinha um trabalho ali totalmente agressivo, pode ser por conta do chefe que era agressivo com ela, por conta da chefa que era agressiva com ela, por conta da jornada que era extremamente desgastante, ou por o trabalho ser irregular, né? É muito difícil. As pessoas aceitam trabalhos irregulares cotidianamente, mas é muito difícil tu sustentar ele no longo prazo. Então, quando a gente pede que as pessoas regularizem contratos, é por conta disso. É porque a gente sabe que é muito desgastante para ti manter um contrato que tu não tem segurança nenhuma, que amanhã pode acabar, então tu fica naquele estado de tensão toda hora, da pessoa te mandar embora a qualquer momento. Então, aquele trabalho ele pode ter acontecido diversas situações de desgaste e a funcionária não quer voltar. Ela tem a estabilidade, mas ela não quer voltar. E o grande ponto é que a estabilidade permanece. Ela tem direito a essa estabilidade, só que ela não é obrigada a voltar quando ela consegue mostrar que aquele trabalho é um ambiente altamente agressivo. Por quê? A grande intenção da gente aqui é proteger a criança. Só que proteger a criança não tem a ver só com proteger a criança que está ali naquele momento de gestação com o valor financeiro. Né? Porque a gente sabe que às vezes eu posso te dar todo o dinheiro do mundo, mas eu te coloco num ambiente que tu vai ser agredida continuamente, aquela criança pode não progredir essa gestação, pode não ser um ambiente saudável para a própria mãe cuidar da criança.
Então, essa questão da gestação, quando a gente fala que essa estabilidade, ela tem a intenção de proteger a criança. E se a gente vai devolver aquela funcionária ao trabalho e pode colocar a criança em risco pela condição de trabalho, porque a condição ela é irregular, porque é uma situação agressiva, porque tem uma jornada extensa, porque é um trabalho que pode vir a atingir a saúde dessa gestação, ela tem o direito a não voltar. Só que a gente precisa apontar isso para o juiz. A gente precisa mostrar para ele, olha, juiz, ela não está voltando, ela descobriu a gravidez, depois de ter sido mandada embora, durante o prazo de aviso prévio, descobriu ali, engravidou. Então, durante esse período, quando ela descobre a gravidez, ela ganhou o direito à estabilidade. E quando ela ganha o direito à estabilidade, gente, não é que tu não possa ser dispensada de jeito nenhum. Se tu fizer alguma besteira no trabalho, fiz besteira. Eu cometi uma falta grave, tu pode ser mandada embora. Assim como tu também pode pedir demissão. Tu não é obrigado a ficar no trabalho porque tu está grávida, né? E se tu cometer uma falta grave, tu pode levar uma justa causa. Mas justa causa é sempre importante a gente lembrar disso. Justa causa é a maior punição que existe no contrato de emprego. Então, se não for uma falta grave, não dá para alegar justa causa em cima de qualquer coisa. Ainda mais numa situação dessa, que a pessoa está grávida e a gente está tentando proteger aquela gestação, aquela criança ali que vai nascer daquela gestação. Então, a grande questão é essa. A gente está tentando proteger uma criança e nem sempre essa proteção de estabilidade vai ser suficiente. Às vezes a gente precisa tirar a pessoa daquele trabalho, ela não vai retornar para aquela função e, como a gente quer salvar, né, o aporte financeiro, o valor financeiro que ela vai receber, o salário, a gente vai pedir uma indenização. Porque ela não voltou porque ela não quis. Ela não voltou porque ela estava, estou chateado, estou cansado de trabalhar, ou pelo meu estado de gravidez, eu acho da minha cabeça que eu não posso trabalhar. Não é essa a questão. Ela não volta ao trabalho pela situação agressiva que está acontecendo lá dentro e que ela não é obrigada a passar. Nenhum empregado é obrigado a passar situações graves durante o período de emprego. Claro, a gente sabe que a gente tem, como todas as relações, né, até a relação aqui de sócio, por exemplo, vai ter momentos que a gente vai ter algum tipo de atrito. Então, as relações contínuas de amizade, de relacionamento, tem esse tipo de coisa que a gente vai ter algum atrito em algum momento. Mas isso não pode ultrapassar aquela zona da continuidade de algo não saudável ou algo muito grave. Então, quando a gente tem uma situação muito grave, a gente protege aquela pessoa que não é obrigada a passar aquilo, mas que precisa, obviamente, acionar o judiciário para falar, olha, eu estou saindo porque se tornou um ambiente que não tem como sustentar. É um ambiente agressivo. É um ambiente que eu não posso continuar. E aí existem diversas situações que podem acarretar essa falta que o empregador construiu no ambiente de trabalho agressivo para justificar tu sair do trabalho, não voltar, né? Eu não vou voltar de jeito nenhum, não volto. E no momento que tu sai, às vezes tu não fala, né? Tu só sai. Eu saí e eu não falei nada. Mas quando eu descubro a gravidez, eu falo, pô, tem estabilidade, quero proteger essa gestação. Aí tu fala, opa, mas eu não posso voltar, eu não falei pra ninguém, mas agora estou falando, lá era um ambiente agressivo, então acontecia isso comigo. Aí nessa hora tu vai precisar compartilhar isso com um profissional que vai te ajudar a mostrar isso pro juiz e tu vai receber a indenização desse período. E aí eu acho que cabe também uma diferenciação, porque às vezes pode não ser o teu chefe, pode não ser o ambiente de emprego, o lugar, o ambiente agressivo para a criança, pode ser por conta da gestação. A gestação está de risco. Eu não posso fazer a atividade que eu fazia, porque a atividade que eu fazia, combinada com a minha gestação no grau de saúde que ela está, eu não vou poder voltar. Aí nesse caso é diferente, porque nesse caso a gente não pede indenização. Nesse caso, tu vai receber um auxílio doença, mas tu precisa voltar ao emprego. Entende que tu não vai voltar do mesmo jeito, o efeito é o mesmo, não voltar. Então, eu não posso voltar porque o meu chefe foi agressivo, porque o ambiente, o trabalho que ele me cobrava era um trabalho injusto, era irregular. Então, todas essas situações, elas vão gerar o meu direito a não voltar e receber o dinheiro, né, de todo esse período de estabilidade, como o Vitor Hugo salientou, até 5 meses depois do nascimento da criança. Mas, se eu não posso voltar, não por culpa dele, mas por questão de saúde minha, e o trabalho é legal, o trabalho realmente está adequado e eu não posso fazer, tu não vai retornar ao emprego, mas tu vai ser encaminhada, né? Aquela rescisão não vai mais valer. Então, te dispensei, não vale mais. Apaga aquilo ali, rasga aquele papel, tu volta para ser encaminhada para o INSS, para receber o auxílio doença durante o período de gravidez, não porque a gravidez é uma doença, a gravidez não é doença, gente. Pelo amor de Deus, não vem
Não adianta eu chegar aqui e falar, estou doente, estou grávida. Não, isso não é doença. Então, a grande questão é essa. A gravidez não é doença, mas se por uma questão de risco, por uma questão, tem ali o atestado médico, tu precisa do auxílio doença, então tu vai ser encaminhada. Tu volta para o emprego para ser encaminhada para o INSS. Então é diferente. Não volta. Os dois não voltam. Mas o empregador que te paga, né? Ele que vai te indenizar porque o ambiente ficou agressivo. E no outro, por conta do risco de gravidez, quem vai te pagar é o governo, é o auxílio doença. Acho que são essas duas diferenças em relação à gravídica. A gente tem bastante casos de gravídica, né? Tem. Teve um atendimento que eu fiz no WhatsApp do escritório, que o que aconteceu? Essa moça trabalhava no restaurante, tá? Sem carteira assinada, tá? Um clássico. Trabalhava no restaurante, sem carteira assinada e estava grávida. Ela já estava quase no final ali do período gestacional, estava ali 7 meses, 8 meses, entrando já pro 9º ou 8º, não estou recordando direito. E aí o que os ex-patrões dela estavam falando? Olha, tu tens que pedir demissão. Pra gente, depois que tu pedir aqui a demissão, a gente vai acertar as tuas contas e vai assinar a tua carteira para aí então tu ter direito ao auxílio. Sim. Tu entendeu? Aí ela veio, procurou um advogado, aí a gente orientou ela, etc. Então, é muito conflitante, porque ao mesmo tempo que ela estava ali numa relação que ela tinha uma confiança, o risco estava altíssimo ali dela pedir a demissão, ela assinar um pedido de demissão, E é um obstáculo. que isso iria ser um obstáculo muito grande, e confiar que eles iriam assinar a carteira depois para ela pegar a estabilidade. Sim, porque entra naquilo que eu falei para vocês agora, pessoal. A estabilidade, ela garante que tu não seja dispensada, eu não sei de onde que eu tirei que eu vou ficar grávida agora, mas tu não seja dispensada, né, inclusive, mas isso aí é questão de outros países, né, em outros países os homens têm a estabilidade também, como forma de dupla proteção à criança, é uma confusão aí, mas a grande questão é que a estabilidade, acho que talvez seja por isso, estou querendo dar desculpa pro meu erro. Claro, né? Advogado. Mas a grande questão, pessoal, é que pedir demissão, como eu falei para vocês, talvez passou rápido, mas com a história do Salomão dá para destacar. Se eu estou grávida e peço demissão, eu posso fazer isso. Não há nada que vede. Então, esse caso aí, qual era a ideia do empregador? Provavelmente com malícia. Pede demissão. Porque se tu pede demissão, tu pede a estabilidade. Então acabou a minha estabilidade. Aquela estabilidade eu peguei e joguei no lixo. Eu posso fazer isso. Até porque, qual é a grande questão que está ao entorno disso, de a empregada, né, tá grávida, pedir demissão? Porque ninguém pede demissão, tá? A regra é essa. Tu vai pedir demissão. Se eu estou para ter um filho, eu vou querer abrir mão do meu salário. Então, só que acontece isso na nossa perspectiva. Okay. Agora, da perspectiva de que é alguém que tem muita grana, eu vou pedir demissão, porque eu quero ficar 100% na maternidade. Okay. Então, ela pode fazer isso? Pode. A gente não vai ficar obrigando a mulher a trabalhar se ela não precisa. Né? Então, ela já tem condição de, estou pedindo demissão porque eu vou me dedicar ao ano de cuidado da minha filha, do meu filho que vai nascer, e é isso. Então, isso é possível, mas por isso que não é vedado pedir demissão, porque a pessoa pode. Se ela tem outros meios, outros recursos de sustentar a criança, já que a proteção é da criança, a gente imagina que a mãe vai abrir mão ali do cuidado da criança. Então, ela pode sim, ela tem o direito de pedir demissão. E se ela pedisse demissão, a gente ia perder a chance de pedir essa estabilidade. Entre aspas, né? Porque se a gente provasse que é possível, já acontece várias vezes, a pedido de demissão deve estar aí. Certeza que sempre existe pedido de demissão que é coagido. Em estado gravídico, então, eu acho que é o maior de todos para pedir demissão. E tem empregador, né, que é normalmente a regra da empresa dele, a gente sempre escuta isso aqui, a regra da empresa dele é o seguinte: ou tu pede demissão, ou eu não vou te mandar embora. Sim, é como se eu não vou te liberar. Eu não vou te liberar desse trabalho. Ou tu pede demissão, mas eu não vou te mandar embora.
E aí fica aquele negócio no ambiente de trabalho extremamente horrível. E pelo trabalhador. E às vezes o cara fica forçando, não é tipo assim, eu não vou te mandar embora porque tá legal, eu vou ficar te perturbando aqui pra ver se tu desiste. E quando a mulher fica grávida, aí começa, a galera se revela, porque ele fica com medo. Eu não sei que loucura é essa, mas a questão é, ela ficou grávida. Pronto, não vai me servir mais. Como a gente mencionou mais cedo. Não é doença, pô, ela tá grávida. Pode falar palavrão? Mas é isso, não é? O cara quer coagir a mulher a desistir porque ele acha que ele vai ficar oneroso. E a maioria desse período aí que ela precisa da licença maternidade, ela vai ter licença maternidade. A mulher, quando ela está grávida, ela tem aí 120 dias de licença maternidade. Mas aquele dinheiro o INSS vai devolver. Então o cara faz ali, paga, adianta, a empresa adianta, mas o INSS devolve. Então não é um negócio assim, a empresa está tendo mais gasto porque ela está grávida. Ela vai ter que se organizar melhor, mas por um bem, né, em defesa e proteção de uma vida ali, de uma criança. Então é uma questão que, assim, na prática a gente tem muito isso. Pede demissão, quero forçar, não sei o quê. E ainda tem, às vezes o contrato é irregular, e aí quando é irregular, acaba que ninguém está questionando, né? Então, assim, tá irregular, bora deixar como tá. Mas aí é o que a gente falou. Tu acabou de ficar grávida, tu vai deixar tudo. Deixa a vida como está. Tu não vai querer deixar a vida como está, tu vai querer organizar, porque tu vai ter agora uma outra responsabilidade. Então, diante dessa responsabilidade, a primeira coisa que tu faz é: ei, bora resolver meu contrato? Bora organizar meu contrato? Porque agora, antes, eu estava falando por mim. Então, eu ficava nesse contrato irregular aqui, mas a partir do momento que eu vou gestacionar, vou ter uma criança, aí eu já não falo mais só por mim. Então, eu acho que é esse o gatilho do momento do contrato irregular que a mãe toma e eu falo assim, não, eu preciso conversar com esse cara aqui porque eu vou precisar agora ter uma responsabilidade maior. Sim. Então, essa responsabilidade maior tem sim que ser dividida. Tem que ir lá e falar, olha, bora regularizar. E aí, às vezes, gente, a gente fala muito isso aqui entre a gente. Regularizar um contrato, às vezes é a melhor coisa que aquele empregador podia fazer por ele, ele não sabe. E às vezes tu tá dando essa oportunidade para ele, porque ele acha que tem muito mito, né, de o empregado vai por 3, por 2, por, sei lá, e dá onde tira esses números, e aí quando tu vê não tem nada a ver. E até essas condições, né, afastamento, quem paga? Eu lembro que quando eu era mais novo, era Cleiton. Aí ela tinha a carteira assinada lá em casa, e aí ela teve esse afastamento. Quem paga INSS. O que a gente tem a ver com isso? O nosso salário a gente pagou normal, era aquilo e acabou, entendeu? Não tem muito o que fazer com isso. Então, tem essas questões aí. E essa da pressão é muito comum justamente para fazer pedido de demissão. Mas também não vai fazer nenhuma besteira, né? Não vai começar a ser indirigente no trabalho, porque, como a gente disse, faltas graves, que sejam graves de fato, né? Podem gerar essa justa causa. E se tu tiver alguma doença por conta que gerou ali, tornou a gravidez de risco, pede auxílio doença, né? Procura orientação, porque existem caminhos da gente proteger tudo isso. Acho que foi essa comum, né? Mas tem também um último caso que acontece muito. Quando o contrato não é irregular, mas ele tem tempo determinado. Eu estava na experiência. E aí? Estava na experiência. Eu era um contrato temporário. A estabilidade vai estender o contrato até... Então, fiquei grávida e estava no contrato temporário. Fiquei grávida e estava no contrato de experiência. Esse contrato de experiência acabou de se tornar permanente. Esse contrato temporário acabou de se tornar permanente até 5 meses depois do nascimento. E no caso de contrato por obra certa? Mesma coisa. Fui contratado para fazer um determinado trabalho. Era tempo determinado ali por obra certa, ou do quanto durava. Venda de Natal. Venda de Natal. Venda de Natal isso. Fui contratada para cumprir o excedente da empresa em relação às vendas ali no final do ano, né? Pode estar irregular, inclusive. Aí, analisando aquilo, vendo que é um emprego mesmo no dia a dia, como a gente disse, que vale estar ali no dia a dia. E vendo que verificando que aquele dia a dia de trabalho é uma empregada e ela ficou grávida nesse período, iniciou a gestação de novo, ela pode descobrir depois. Ela pode descobrir no carnaval. Começou
começou a trabalhar aqui no Natal como vendedora, aí chegou no Carnaval, foi lá beber, começou a passar mal, não entendeu nada. Descobriu gravidez, estava grávida desde o Natal. Pode pedir estabilidade, pode retornar. Então acho que é essa historinha aí que vocês têm que levar para vocês. Que esse contrato, embora já estava ajustado que ia ser só no Natal. Tanto que encerrou logo em janeiro, cumpriu o tempo certo, né? Mas tu tem direito a voltar, a retornar. Mesmo ele tendo prazo determinado, ele vai se estender esse prazo até 5 meses depois do nascimento, por conta da proteção ali à criança. Então esse é o intuito principal. Perfeito. Mais uma? Mais uma. Mas bora para outra, né? Beber uma água.